Boa noite a todos. Vamos chegando. É um prazer muito grande estar aqui hoje, nessa quinta-feira, depois de um feriado, para falar um pouco mais com vocês, para falar um pouco mais sobre alguns assuntos interessantes. No mês de maio, eu trabalhei muito com as 4 semanas do mês de maio. Eu falei da gratidão como forma de honrar os antepassados, como forma de honrar a família, como forma de honrar os filhos, como forma de honrar os amigos. E nesse mês de junho a gente começa com outro assunto diferente, com um assunto que é agora o meu nicho de trabalho, Tatiana entrando aí conosco, é sobre comunicação. Porque a vida inteira a gente trabalha com educação. E claro, a comunicação está junto. E claro, a comunicação tem que estar afiada, tem que estar alinhada ao nosso trabalho. Tem que estar alinhada a todo o nosso ser, o nosso desenvolvimento. E a gente começa hoje, então, nesse mês de junho. Ju entrando conosco, obrigada, Ju. E nesse mês de junho a gente começa então com um novo trabalho que é falando, né, então sobre educação. Sobre a comunicação, porque está atrelada à educação, que foi meu trabalho quase que uma vida inteira. Zé Nelson da Silveira tá aí com a gente, obrigada, Zé Nelson, sempre conosco, sempre dando apoio. E hoje a gente vai desenvolver um assunto sobre comunicação, mas não é só comunicação. A liderança dentro da comunicação. Como que a liderança vai como que a comunicação vai ajudar na liderança? Nós trouxemos hoje um convidado especial, que daqui a pouquinho já vai estar chegando aqui. É o nosso amigo, o comandante Reginaldo de Oliveira. Ele é coronel do Exército pelo Mato Grosso. Camila entrando aí com a gente, obrigada, Camila. Ele é coronel do Exército pelo Mato Grosso e tem uma vasta experiência por esse Brasil afora, atuando na ONU, atuando na Comissão de Paz do Haiti, trabalhando desenvolvendo trabalhos no Pantanal, na Caatinga, e vai entrar daqui a pouquinho conosco. Daqui a pouquinho ele pede para entrar e a gente vai desenvolver um assunto nessa noite. Enquanto isso, vão colocando os aviõezinhos aí para os amigos de vocês, para que mais pessoas venham nos prestigiar e participar também. Aê, agora sim! Meu Deus, como que demora, como que morde a tecnologia. Boa noite, Maria. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, que alegria conseguir fazer isso, que alegria conseguir. Eu tive que clicar lá e aí fui tentar. Falei, vou tentar, porque daí a gente não nasce sabendo tudo, né? Sim. Obrigada, comandante, por estar aí. Olha, coraçãozinho subindo, olha bem, que beleza. Muito obrigada, comandante. Já falei um pouquinho sobre você aqui. Sim. E vai ser uma live hoje diferente, uma live alegre, uma live bem descontraída. Porque as minhas primeiras lives eu falei sobre gratidão como uma forma de honrar. Forma de honrar os antepassados, forma de honrar a família, forma de honrar os amigos e os filhos. E para chegar hoje no meu nicho, que é a comunicação. Claro que a gente comunica toda hora, desde que nasce. E a gente está sempre comunicando, mas a gente aprende a se comunicar com excelência. Amanda entrou aí, obrigada, Amanda. E hoje eu quis trazer o comandante Reginaldo, nosso amigo, coronel do Exército, que eu admiro muito e tenho muita admiração, sim, pelo Exército brasileiro, né, pelos motivos que você já sabe.
E eu queria, né, hoje que você se apresentasse aí para a gente e falar um pouco sobre a sua especialidade, sobre o que que você faz, sobre como que você é, e falar aí com a gente um pouquinho. Tá bom? Obrigada e gratidão por ter aceitado o meu convite. Por nada, minha grande amiga Fé, vou chamá-la assim, pode ser? Pode, fica à vontade. É o nome. Só a Dona Maria que aperta um cadinho, mas Maria da Fé, fica à vontade. Vamos chamar de fé, porque é uma palavra tão forte, né? Tão cheia de energia. Aí Sim, já pega aqui o ambiente, a live, já carrega as baterias por completo, né? sim, Bom, sim. antes de mais nada, para o pessoal que não sabe, eu e a Fé, nós fazemos uma mentoria com o mentor Antônio de Medeiros, que é um camarada maravilhoso, principalmente na questão da liderança, que é o tema que eu gosto de falar, e que ele se propôs a fazer uma mentoria com um grupo com o objetivo, o propósito de orientar no lançamento de produtos online ou até mesmo de produtos presenciais, né? De Serviços, livros, de palestras, cursos. mentoria, de coach, palestras, É. enfim, né? E foi lá que eu encontrei a nossa amiga Fé, Maria Lá da que nós Fé. nos encontramos, lá que a gente, Isso, né, fez essa amizade. exatamente. E a nossa professora, ela, ela tem falou aí da gratidão, né, como forma de agradecimento ali, reconhecimento, honrar e respeitar os antepassados, os familiares. E numa das lives eu descobri que o pai dela foi expedicionário, né? Inclusive foi integrante da Força Expedicionária Brasileira, que combateu na Segunda Guerra Mundial, e Isso foi um mesmo. integrante do 11º Regimento de Infantaria, atual 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, sediado em São João del Rei, Minas Gerais. Fé, Isso. fora, gente, a alegria, a felicidade, porque eu fui integrante também do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, fiz os cursos de combate em montanha, e fui instrutor lá do curso, mas não é só isso, Fé. A minha filha, a Sim, sim. Júlia, ela nasceu em São João del Rei, lá em Minas Gerais, Olha na que época coisa que eu servia boa. no regimento. É bem aqui pertinho da minha cidade, eu moro em Viçosa. Olha aí, De Viçosa a exato. São João del Rei dá uns, sei lá, umas 3 horas por aí. Hugo Moreira, meu filho, neto do ex-combatente, entrando Olha aí aí. conosco. Então, antes de mais nada, parabenizo você, parabenizo o Hugo, que é neto, né? Por terem, no seu caso, seu pai e o avô do Hugo, né? Um dos nossos heróis, né? Que fez a história do Brasil. Para quem não sabe, lá na Itália tem cidades que diariamente realizam um hasteamento do pavilhão nacional brasileiro, junto com a bandeira da Itália. E eu sempre lembro que, na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava em guerra contra a Itália, que era o fascismo. Sim, E, mesmo assim, os brasileiros, ao chegarem à Itália, combateram bravamente, um risco de morte real, e tudo isso em prol da liberdade, principalmente daquele povo. E o povo italiano reconhece muito isso. Então, não há o que se discutir. Então, parabéns, está bem alinhado com honrar e respeitar a história de e vida respeitar o antepassado. dos nossos Comandante antepassados. Reginaldo, comandante, naquele vídeo que você me mandou na semana passada, da entrevista com o ex-combatente, que está Sim, fazendo agora 101 anos, ele falou algumas coisas que eu já tinha escutado meu pai falar com a gente em casa, e assim, a nossa sabedoria com relação, o nosso aprendizado com o nosso pai, com relação à história de vida, a história da própria guerra,
ao momento político e econômico da época, foi muito rica. A paternidade dele fez muito bem para a gente e eu sou grata a Deus por ter nos dado ele como pai. E Amém. assim, algumas das coisas que aquele senhor lá, que eu esqueci o nome dele, falou com relação à experiência de guerra, nós vivemos isso na companhia do nosso pai, porque meu pai aplicou na gente, aplicou em casa muita coisa do que ele fez lá na época da selva, na época do pelotão, na época da guerra. Ele aplicou e a gente teve a oportunidade de ver essas coisas acontecendo. Então, assim, são experiências que, além da gente ter sabido pela história viva que ele contava para a gente, nós ficamos sabendo também pela experiência, pelo exemplo que ele nos deu. Ah, eu aprendi na guerra. Então, assim, ele aplicou realmente coisas que a gente imagina que nem existia no mundo, ele aplicava com a gente. A questão da astronomia, a questão da geografia, ele ensinava muito para a gente isso, olha, assim, conversando com a gente, ele ensinava. Então, eu sou muito grata realmente por ter tido ele como pai e muito honro a paternidade dele. Muito excelente. E é um princípio básico. Olha, Fé, eu sempre comento assim, para quem me conhece, quando eu falo de autoconhecimento e vou além, eu falo das leis universais de prosperidade quântica, né? E a primeira lei é a lei da vibração. Essa lei da vibração, ela fala que nós só temos dois estados, né? Ou vibramos positivo ou vibramos negativo. O branco negativo, exatamente. E um dos maiores fatores que causam a vibração positiva é a gratidão, só para deixar alinhado com tudo que você falou. Olha aí o Renato, oh, parabéns. Obrigado, Carvalhão, muito excelente, Renato. Mas, Maria, você perguntou aí para eu falar um pouco de mim. Gente, é o seguinte, eu sou, para quem me conhece é fácil, eu não preciso nem falar muito. Para quem não me conhece, eu sou coronel do Exército, fui para a reserva no ano passado, tenho um pouco de experiência na área operacional da Força, fui para a reserva com mais de 30 anos de serviço e eu basicamente eu gosto de pessoas. Então, é indiscutível, gosto de pessoas e nesses mais de 30 anos eu tentei conduzir onde pude a ação de comando, quando tive nas minhas mãos comando de tropa, eu tentei conduzir de uma forma a me preocupar com os meus liderados, fazendo com que eles crescessem, desenvolvessem, deixando uma mensagem positiva. Claro, eu sei que muitos falam, eu tenho uma vasta experiência na liderança de alta performance de times. Assim, eu tenho mais de 30 anos com milhares de exemplos, mas tem exemplos bons e tem também exemplos que não deram certo, né? E desses que não deram certo, eu colhi ali os ensinamentos, oportunidades de melhoria. Gente, nem sempre deu certo, tá? E é muito importante saber disso. E aí tem os cursos de combate que eu fiz também cursos na área do coach, né, até chegar no Master Coach, fiz cursos de treinamentos de líder, de palestras, né, com o Roberto Chiniachik, o curso de palestrante e outros cursos mais. Enfim, e isso tudo consolidado, né, esse conhecimento consolidado, eu acreditei que eu posso impactar a vida das outras pessoas, transmitir para as pessoas, agregando valor. E é isso que eu estou trabalhando, né, nesse projeto para tentar agregar valor. Então, coronel, o senhor é expert. Meu posicionamento é liderança. Eu gosto de falar de liderança, tá, gente? O senhor é um expert de liderança? Não, eu sou um aprendiz de liderança. Cada dia que muito passa... Muito estudioso de liderança, né? Em tudo. Olha aí, ó, o Sabino falando. Cleiton entrando aí, mas Claudinha, são meus afiliados. Muito excelente. Sabino falando aqui, ó, Coronel Reginaldo fazia toda a companhia vibrando ali, Pantanal. O Sabino, Cabo Sabino, lá da Companhia Operacional do Batalhão de Coxim, que é a Força de Ação Rápida do Comando Militar do Oeste. Foi muito bom, Sabino, mas saiba, guerreirão, passe para os amigos aí, que o que eu vou passar aqui eu aprendi com vocês.
né? Então, a experiência que a gente consolida, que a gente agrega de valor, principalmente dos nossos liderados. Porque eu vou te falar uma coisa, Fé, está aqui o Sabino, devem ter outros companheiros que serviram comigo, né? Gente, nós sozinhos não fazemos nada. Então, é por isso que eu falo, Claro. eu sou um aprendiz. Olha aí a Letícia, boa noite, Letícia, muito excelente. Então, eu sou Isso, uma chegando aí conosco, obrigada. muito excelente, show de bola. Eu sou um aprendiz nessa área. Então, claro, mais de 30 anos de experiência trabalhando esses valores, criando um sistema de valores, de crenças, isso tudo me dá uma expertise, me dá um know-how. Mas eu falo para vocês, nós temos que estar sempre atualizando o conhecimento, porque minha esposa deve estar aqui na live. Eu chamo minha esposa de gatona, tá, pessoal? Não vão estranhar, não, tá bom? Fica à Eu não vontade sinto de chamar vergonha, de não. gatona. Fico E muito realmente feliz. deve ser uma gatona. E é uma gatona. Hein? Olha, eu falo, ó, se falam que ela tem bom gosto, eu digo, eu é que tenho bom gosto, viu? Selecionei muito bem. Mas então, a cada dia que passa, como eu falo, às vezes, conversando com a minha esposa, com a gatona, conversando com meus filhos, o Gabriel, que é de Juiz de Fora, a Júlia, que é de São João del Rei, ou o caçula, de 12 anos, o Arthur, que é de Maceió, cada dia eu aprendo detalhes novos da liderança, porque é desafiadora, é sistêmica, ela envolve todas as áreas. Dentro da família, então, é Sim, desafiador. sim. Nós somos tentados a tentar a distribuir um amor incondicional aos E nossos só filhos. para só para complementar, uma boa liderança passa principalmente por uma boa comunicação. Com certeza, não tenha Ela está dúvidas sempre disso. atrelada, está toda amarrada, né? Uma boa liderança, um bom desempenho, um bom cumprimento de missões. No quartel, inclusive, Fé, nós, quando planejamos uma operação militar, nós sincronizamos 7 sistemas operacionais. E um deles é exatamente o comando e controle. Para você ter um comando e controle eficiente, eficaz e efetivo, a comunicação tem que ser muito assertiva. Então, é fator primordial para um sucesso da liderança, mas também das operações, das ações e das conquistas de objetivos, De né? todas as ações que vierem, né, que vierem a ser necessárias, né, para que o objetivo seja atingido, para que o foco seja, né, visualizado e passado para atingir o objetivo. Exatamente. É porque um líder, eu penso assim, né, nas ações que eu comandei, está aqui o Sabino, hein, Sabino? Nós operamos, Fé, ali pelos anos de 2003, 2004, 2005, em toda a área do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, toda a linha da fronteira oeste ali, com o Paraguai, com a Bolívia. O Sabino sabe muito bem, várias missões com risco de morte, que é natural, faz parte da profissão militar, principalmente numa linha de fronteira. O pessoal que está na Amazônia sabe muito bem disso, e quem está na fronteira oeste também conhece muito bem. É um dia a dia da rotina dentro dos quartéis aqui em operações, né, na linha de fronteira. Olha, a Paula Jardim entrou. Ô, Paula, tudo bom? Como é que está Fortaleza? Muito excelente. Michele também está aí. Michele, minha cunhada, boa noite, cunhada. Ricardo também está aí. Mas diga aí, Fé, o que você tem para a gente hoje? Comandante, eu vou te fazer algumas perguntas para você nos orientar com relação à liderança. Pois não, eu estou estudiosa agora da comunicação, desenvolvendo esse trabalho com a mentoria do Medeiros, né? E com essa ajuda, esse compartilhamento de saberes desse grupo maravilhoso que nós formamos. E você está falando de onde? Qual cidade que você mora no Mato Grosso? E de onde que você é, comandante? Onde que você nasceu? Ah, ótimo. Olha, Fé, eu nasci numa pequena cidade no interior de Pernambuco chamada Inajá. Não ouvi falar. No meu estudo de geografia,
Eu não li sobre Inajá, mas agora a gente começa a saber. Perfeito. Eu nasci em Inajá, mas meus pais eram as fazendas, né, dos meus avós, por parte de pai e de mãe, que tinham lá no interior, no sertão. Mas em seguida, o meu pai partiu com a família para o Recife, né, a capital pernambucana, e a partir dali moramos no Recife. Atualmente, eu moro na capital do estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Campo Grande, também conhecida como Campo Cidade Grande. Morena. Uma cidade muito agradável. Olha, Marizã. Marizã é a esposa do Como meu diz pai, você, muito excelente. muito excelente. O meu pai atualmente está em Paulo Afonso, na Bahia. E a Marizã é a esposa dele, então meu pai está assistindo. Pai, obrigado, muito excelente. Bom saber que o senhor está aí acompanhando, porque se eu falar alguma besteira, pai, o senhor pode corrigir, hein? Vai puxar a orelha, com certeza. Meu Eu pai falo para meus sabe. filhos, Diga. comandante, eu falo para meus filhos que eu sou uma mãe que gosta de dar ordem às vezes, sabe? Aí, mãe, mas aí a gente já tá grande já. Eu falo, ó, o dia que eu tiver 80 anos, você tiver 60, ainda assim eu vou bicar nas suas coisas e falar com você o que eu achar que eu devo falar. Você pode até nem escutar, mas eu vou continuar falando com 80, com 90. O dia que eu tiver 90 anos, você tiver 70, ainda assim eu vou continuar falando. Você pode até Perfeito. não ouvir, E né? nós continuamos Mas daquele enfim, jeito, né? Honrando e respeitando honrando e pais, mães, respeitando, claro. avós. Sim, muito excelente. Gente, se tiver pergunta, pode mandar aí, hein? Tá? Pergunta de liderança, manda. Mas manda aí, Sim, mas Fé. aí você foi para o exército, e quando e por que que você resolveu trabalhar com liderança, com ajudar pessoas, com contribuir para o autodesenvolvimento? Como é que foi essa ideia que apareceu aí? Brotou do coração? Brotou de onde isso daí? Essa pergunta busca bem longe a resposta, hein, Fé? Olha, esses dias eu estava pensando a respeito disso, né? Inicialmente, eu queria falar que o meu pai ele é militar, está na reserva, né, como eu também estou, mas ele é Então militar. isso vai de herança, né? é, é de infantaria também, nós somos de infantaria. Eu, meus irmãos, os homens da família também são oficiais de infantaria. Mas mesmo meu pai sendo militar, quando eu era criança, não despertou aquele desejo de ser militar. Porque, gente, quando fala assim, quando é que decidiu trabalhar com liderança? Bom, o militar, ele desde a academia, das escolas de formação, eles têm uma matéria específica voltada para o desenvolvimento da liderança. Tá? Aí, para falar de quando que eu decidi, eu tenho que falar quando eu decidi, quando eu tive aquele chamado para ser militar. Eu lembro que uma vez, eu criança, devia ter ali 11 anos, 12 anos de idade, estava próximo ao dia do soldado. Não era o dia do exército, era o dia do soldado, que é comemorado em agosto. 25 Uhum. de agosto, que é quando é comemorado o dia do nascimento do Duque de Caxias, né? E eu lembro que Isso. numa panfletagem do Exército, distribuição de panfletos, eu peguei um trecho da canção do Exército. Eu Que lembro eu vou que, te ser sincera, eu não sei cantar, mas eu sei a letra inteira que meu pai ensinou pra gente, tá? olha aí, que maravilha. Porque eu não sei cantar, porque eu não sei cantar nada. Mas a letra eu sei quando nós lá em casa sabemos, né? Porque meu pai cantava com a gente em casa. Show de bola. O Sabino colocou aí, ó, coronel fazia cada um ver o seu melhor valor, tinha liderança com sua tropa e todos os seguiam com autoestima e confiança. Obrigado, Sabino. Obrigado. Gente, vocês têm ideia de há quanto tempo que eu não vejo esse guerreiro, Sabino? Pô, Sabino, eu nem lembro, acho que desde 2005 ali que eu não encontro mais, né, cara? Quando eu saí de Coxim. Tem que marcar uma ida a Coxinha aí para a gente se encontrar depois que passar essa pandemia, meu irmão. Obrigado por suas palavras, guerreiro. Você sabe que ali foram formados irmãos de sangue em missões reais. E eu acho que isso acompanha a gente para o resto da vida, né? Eu fico muito feliz, foi um Claro. período muito bom.
Mas então, gente, eu estava falando lá, eu vi o panfleto, e no panfleto eu lembro como se fosse hoje. Tem um trecho da Canção do Exército que fala assim: como é sublime saber amar, Amar com a alma adorar a a terra terra onde onde se se nasce. nasce. Ó, eu li assim, eu falei, caramba, quem são esses homens, né? Que na época, se não me Eu falha a quero ser memória, um deles. na época, assim, não tinham muitas mulheres no exército, né? Na época da Segunda Guerra, até eram raras que conseguiam entrar. E eu falava assim, quem são esses homens que são capazes de dar a vida pela pátria, né? E eu acho que aquilo me tocou muito. Eu lembro que pouca gente sabe disso. E mais alguns anos à frente, no Colégio Militar, numa comemoração do Dia da Infantaria, eu lendo a canção, né, da infantaria, eu falei assim, gente, eu quero ser infante, porque a infantaria é o que combate, né? E na época, jovem, escravo dos hormônios, né? A gente quer Aham. combater, a gente quer É lá que eu fazer quero algo ir. pelos outros além das expectativas, né? Quer ir além, quer ultrapassar os limites para fazer algo de bom para os outros. Então, eu achei que a infantaria era o meu caminho e fui. E, claro, com grandes mestres da liderança que tinham na academia, desde os comandantes de pelotão, comandantes de companhia, comandantes do corpo de cadetes. Eu lembro aqui, um que sempre falou de liderança, o coronel Mário Dieckcher Neto, uma lenda na AMAN, né? Eu tomei gosto. E quando eu fui instrutor do Guerra na Selva, que a missão é preparar os líderes para o combate no interior da selva, desenvolver a liderança dos comandantes de pequena fração, falei assim, não é Aí possível. você, A aí você se encontrou ali e falou, é aqui que é meu lugar. desde aquela época que eu pensava assim, é um conhecimento muito valioso e que vai ajudar muitas pessoas, e não ajuda só no ambiente empresarial ou dentro das Forças Armadas, nos grupos de amigos, grupos religiosos, dentro da família. Se você aprender como funciona a liderança na sua essência, as bases da liderança, o alicerce da liderança, você pode aplicar em qualquer lugar. É isso. E, comandante, você falou aí de autoconhecimento também. Eu passei uma vida inteira trabalhando, mas assim, mais alienada do que tudo, né? E alguma colega minha me falava, você precisa de trabalhar, vou arrumar um psicólogo para você. Eu falava, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Eu dou conta e tal. No dia que eu fui fazer, que eu fiz o curso de coach, que eu precisei de passar pelo processo de coach como tarefa do curso, que eu trabalhei com o meu autoconhecimento, eu falo que mudei a minha vida por completo, a minha forma de pensar, a minha forma de existir. A minha coach, ela me virou do avesso e isso foi ótimo para mim. Literalmente me virou do avesso, porque coisas que eu não falava nem para mim mesma na frente do espelho, eu tive coragem de falar para ela. E hoje eu já tenho alunos, já tenho meus coaches, já tenho meus atendimentos. E assim, claro, eu procuro trabalhar da melhor forma possível, ser uma, uma companheira de autoconhecimento. E claro que a liderança ela precisa de estar junto com essa comunicação e esse autoconhecimento. E realmente foi assim o melhor investimento que eu fiz na minha vida para mim mesma, desse autoconhecimento, de estar trabalhando com esse autoconhecimento, de estar estudando. E, enfim, essa mudança ela veio para melhorar, veio para o bem, e com essa colaboração agora dos colegas, né, que nós somos 60 e quantos? Nós somos, não sei ao todo número quanto que são, porque nós temos pelotões separados, né, por Sim. assuntos de interesse, né? Mas essa colaboração que vocês têm com a gente, de buscar a gente junto, de trabalhar, e a gente é bacana a gente fazer isso com outras pessoas, através das lives, através dos atendimentos de coaches.
E é bom a gente estar sempre ensinando. E essa liderança sua aí, então, ela veio a calhar e veio para realmente fortalecer o nosso trabalho. E eu tenho mais uma perguntinha para você. Manda aí. E o que é essencial na vida de uma pessoa para liderar outras pessoas? Que características que um líder tem que ter? Que ações que ele tem que desenvolver? E liderar quer dizer, não é uma pergunta, é um montão de perguntas, né? É um Como montão. diz, como diz o Coronel Medeiros, isso é um livro de reza, isso não é uma pergunta, é um livro de reza. Mas o que a gente precisa de fortalecer no nosso interior para ser um bom líder? Simplificando a pergunta. Tá ótimo. Obrigado, Fé, pela pergunta. Até a Paula colocou ali, ó. O líder precisa se conhecer primeiro. Isso mesmo. Exatamente, Paula. O líder precisa se conhecer. O Mauro colocou ali, o Sabino, né? Liderança e o conhecimento com o aprendizado militar trazido para o meio civil. Mesmo em situação que você, subordinado em certa situação, nos faz destacar. Gente, assim, a pergunta da Fé, né? O que é essencial, né? Olha, quais as características? Essencial é o seguinte, preparem-se que hoje eu vou até colocar algo mais, tá? Na ideia. O essencial, gente, é gostar de pessoas, tá? Tem que gostar de pessoas. Por quê? É como a Fé falou aqui, as nossas equipes, elas cumprem as missões, né? Nossos times, nossos grupos cumprem as tarefas, cumprem as metas. E para você convencer o teu grupo a cumprir as metas, muitas vezes metas desafiadoras, você E sempre então, né? No caso militar aí. sim, vê como eu comentei, né? Muitas vezes correndo o risco, né, de morte, de morrer na missão. Então, para você convencer, você tem que conhecer as pessoas. Para você conhecer, você tem que ouvir, tem que conversar, tem que dialogar, tem que melhorar o relacionamento. E para você fazer isso, na essência, você precisa gostar de pessoas. Então, isso é básico. Veja bem, você precisa gostar de pessoas. Eu acrescento gostar, honrar e respeitar. Sim, porque o gostar, é na essência. Você vai Sim. gostar de pessoas. Para o pessoal que é coach, é fácil falar, para você se conectar na essência, né? Um estado de atenção focada, entrar em flow com a pessoa. Você entender realmente qual é a demanda, o que aquela pessoa precisa para crescer, para desenvolver, para melhorar. Para você fazer isso, você tem que ouvir na essência. E para ouvir na essência, tem que gostar. Veja bem, todo esse cenário você faz para você melhorar essa pessoa como ser humano. Isso é uma prova de amor, gente. Isso é uma prova de amor. Quando a gente melhora o nosso próximo, quando a gente ajuda alguém a melhorar, a gente melhora primeiro e melhora muito mais do que a gente era antes. Sim, porque esse fato, essa troca de energia, isso ajuda muito mais a gente. Isso ajuda o nosso crescimento também, para que a gente deixe o mundo melhor aí daqui a um tempo, né, Coronel? Sim, com certeza. E nós crescemos juntos, porque se o outro cresce, principalmente com o conhecimento que você passa, com uma ação que você realiza, você cresce junto. Olha aí, a Camila falou, eu acredito que todo mundo precisa aprender a liderança. Todos precisamos ser líderes de nós mesmos em todas as áreas da vida. Exatamente, Camila. Quando a Fé comentou, gente, sobre o autoconhecimento, é exatamente voltado para isso. Nós precisamos, ela falou da importância do autoconhecimento na transformação pessoal que ela teve. Então, esse autoconhecimento, o Freud e o Jung falavam, né, que nós só conhecemos 10% do nosso comportamento, 90% nós não conhecemos.
E nesses 90% nós fazemos sem perceber. Claro, tem muita coisa boa, mas tem coisas que nos limitam também. Quando nós trabalhamos o autoconhecimento, nós olhamos para dentro de nós mesmos e vamos ter ali escaneado quem nós somos e quais são aqueles comportamentos que nos atrapalham. Então, Camila, é exatamente o que você falou, minha querida. Nós temos que, primeiro, eu quero liderar meu time, minha equipe, meu grupo. Eu tenho que primeiro me liderar. Me liderar. Exatamente. Primeiro me liderar. O dia que eu der... o que você falou, Camila. O dia que eu der conta de me liderar, de me auto-administrar, aí sim eu consigo trabalhar os outros. Exatamente. Então, é por aí. Então, o autoconhecimento. Aí você, para liderar outros, você precisa gostar de pessoas. Para parar, você tem que reservar um tempo para você ouvir os teus liderados. Líder, vocês precisam disso. Aí eu vou falar uma coisa que é bombástica. Isso aí eu aprendi vendo alguns companheiros mesmo no quartel. Pessoal, acreditem, qualquer pessoa pode liderar. Qualquer um. Na academia eu lembro que era uma grande interrogação. O líder, ele nasce líder ou ele pode desenvolver habilidades no líder? Não, ele aprende. Qualquer Também um pode aprende. liderar. Alguns já têm alguns dons que são características importantes para um líder, mas qualquer um pode. Porém, agora tem uma coisa que pouca gente fala. Gente, olha só. Nem todo mundo precisa necessariamente ser líder. Tá? Isso é interessante. Sim, porque senão não teríamos os comandos, né? Olha, vou falar para vocês. Pô, Wanda, mas a liderança não é sistêmica, não abrange todas as áreas? Abrange. Todo mundo não precisa? Sim, todo mundo que quer conviver numa sociedade é importante ele saber de liderança. Só que vamos considerar, gente, sem julgar, tá? Sem julgamento, por favor. A gente, inclusive, a Fé fez aí o coach, o processo de autoconhecimento, ela sabe melhor do que eu. O mundo coach fala assim, o princípio básico é suspender todo e qualquer tipo de julgamento. Então, Julgamento, exatamente. corta todo julgamento. Agora, olha só, pode ser que uma determinada pessoa ela fala assim, não, eu não quero viver em sociedade, eu não quero casar, ter filhos, não quero constituir família, não quero pertencer a grupos familiares, grupos sociais, eu quero ser um eremita, viver sozinho numa caverna. Não vai conseguir. Pessoa, ela precisa necessariamente aprender técnicas de liderança? Talvez não. Eu acho que ela vai ter que aprender técnica de sobrevivência na selva. E aí você vai ter que ensinar isso, viu? Entendeu? Então, todos precisam, não. Existem pessoas que têm um dom para outra área e que não quer, de forma alguma, fazer a escolha de liderar grupos ou família. Gente, porque senão, pessoal, se virar uma obrigação, vai virar aquela autoflagelação, né? O camarada se autoflagelando, eu tenho que aprender liderança, eu tenho que ser um líder de alta performance. Calma. Se você escolheu família, grupos sociais, times, equipes, empresas, ser um líder, mesmo que você não goste, talvez seja interessante aprender técnicas de liderança. Mas se você acha que não tem, você não tem pendor nenhum e não gosta, não vá se autoflagelar, gente. Quem fala Mas aí você chegou num ponto importante. Vamos misturar as tintas, então. Qual que seria a importância de uma comunicação assertiva dentro da liderança? Bom. Ajuda aí, comandante. Gente, é assim. Eu falei de autoconhecimento, falei de gostar de pessoas, ouvir na essência e tudo mais. Comunicação assertiva. É óbvio que um líder num grupo, isso dentro da liderança, vou dar um exemplo aqui no quartel. E nós estamos aqui com um combatente que foi meu liderado, o Sabino. Então, ele pode falar com muita clareza, né? Até da minha ação de comando e liderança. Às vezes que eu acertei,
às vezes que eu errei, sei. Mas o que, que acontece, Fé? Quando você está numa posição de liderança, representando um grupo, uma equipe, um time, uma empresa, aquela empresa ela tem uma missão, ela tem metas, ela tem um propósito, ela tem objetivos. Sim. Então, ela tem um local que ela tem que chegar, um ponto a atingir, um estado final desejado. O líder, sim, ele tem que ter o foco nisso. Ele gosta de pessoas, ele vai estar motivando a sua equipe, influenciando para que a equipe conquiste aquele objetivo, atinja aquelas metas. Tá? Como é que ele vai transmitir para a equipe qual é a missão que a equipe tem que executar? Exatamente. E qual é o objetivo que a equipe tem que conquistar? Quais são as metas? Quais são as metas da empresa? Ele vai fazer isso por intermédio de uma comunicação assertiva. Se ele não tiver uma comunicação assertiva, se ele não conseguir se comunicar com muita clareza, de uma forma clara, precisa, concisa, a equipe, se não entender a mensagem, se não entender qual é a meta exata, qual é a forma... Não vai chegar no final. Não vai chegar naquelas condições que ele visualizou. Entendeu? E só para ilustrar, na semana passada eu fiz uma palestra para uma escola das quais eu trabalho sobre comunicação. E como eu fui educador uma vida inteira, e agora trabalhando especificamente com comunicação, porque na nossa matriz curricular, no nosso estudo, no nosso direcionamento para desenvolver a escolaridade das crianças, não existe uma disciplina chamada comunicação. Existe língua portuguesa, existe arte de educação física, mas não existe comunicação. E daí, estudando, e revendo, e falando, eu falei com meus professores o seguinte: a didática que nós aprendemos na escola para se ensinar, nada mais é do que a comunicação assertiva. Concorda comigo? Com certeza. Tem professores meus aqui, tem diretor participando dessa live nossa. Muito excelente. Na verdade, exatamente isso. A didática que nós aprendemos, que veio com o nome errado, veio com o nome de didática, mas na verdade é a comunicação assertiva. Porque se eu não conseguir transmitir para os meus companheiros aquilo que eu tenho na minha mente, eu não estou comunicando com eficiência, não estou comunicando com excelência e eles também não estão entendendo com excelência. Aí, no nosso trabalho, a gente desenvolve meios de fazer isso ao longo do nosso desenrolar. Mas a comunicação assertiva, ela é a primeira que tem que ser uma atitude, uma ação primeira no nosso trabalho. Com certeza, Fé. Porque é por intermédio dessa comunicação assertiva que você vai conseguir fazer com que a mensagem, o conteúdo, o assunto que você tem que transmitir, vai fazer com que o aluno ou a tua equipe, o teu liderado, receba aquela informação correta, da forma como você realmente quer transmitir. Exatamente isso, muito excelente. Um pouco além da liderança, um pouco dentro da liderança e da comunicação, entra também a justiça e o exemplo, né? Porque como que a gente vai ensinar alguém, liderar alguém, ajudar no autodesenvolvimento de alguém, se nós não formos justos e nem tivermos... se nós não dermos o nosso exemplo. Como é que é isso aí na sua forma de entender? Exemplo e justiça. Exemplo e justiça. Bom, eu vou transcender um pouco as linhas, né, os muros dos quartéis. Olha aí. Eu ia falar isso, entrou aí a Gisele. Ô, Gisele, grande amiga minha, veterinária aqui em Campo Grande, uma veterinária de mão cheia. Ela era tenente lá conosco no Exército e foi comigo na missão do Haiti. Nós fomos juntos lá. Ela era responsável pelo controle
né, de zoonose, de doenças lá, fez um trabalho maravilhoso, uma profissional fora do comum. E ela entrou agora e já entrou contribuindo, né, Que falando. bom, obrigada. Nós temos uma frase que é essa que a minha amiga Gisele colocou. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, eu sempre comento, inclusive, quando eu falo de liderança, né? Eu ouvi essa frase do meu pai muitas vezes. Olha aí, então está bem alinhado. Obrigado, Gisele. Claro. Colocou que eu sou exemplo aí, eu agradeço. Por que você acha que eu me apaixonei pelo seu trabalho, pelo trabalho do comandante Medeiros, logo de cara? Não foi à toa, foi uma identificação com a minha vida, com o meu pai, com tudo que eu aprendi na vida. Eu já logo apaixonei. No dia que eu vi a live do Medeiros, falei, não, é esse cara que eu quero para ser meu mentor. E daí, tá aqui nessa turma bacana. Show de bola. A Paula até comentou antes ali, ó. Quem não comunica, não lidera. Olha só que frase bonita para você, Fé, que lida com a comunicação. Ah, olha aí, Paula. Minha base de trabalho. Paula. Quem não comunica, não lidera. Muito excelente. Estou aqui Show com de esse bola. material, estudando, desenvolvendo. Esse aqui é do Reinaldo Passadori, de São Paulo. Show de bola. Uma mentoria também excelente. Olha, agora voltando lá para o exemplo e a justiça, né? Sim, desculpa. Eu falo sempre, quando eu comento de liderança, assim. O primeiro, o exemplo, né? Gente, lembra Sim. que eu falei para vocês que pelo trabalho do Jung e do Freud, nós desconhecemos 90% dos nossos comportamentos? Isso é um dado geral, claro. Quem fez um processo de coaching, um acampamento da igreja, um processo de autoconhecimento, ele evoluiu um pouco nisso. Mas, de uma maneira geral, é isso. O que acontece? Aqueles comportamentos limitantes que são desagradáveis, que nós não percebemos, aqueles comportamentos, eles podem estar servindo de exemplo para o nosso liderado. Porque nós temos uma tendência, a psicologia fala, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Convive. Exatamente. Então, o que acontece? Às vezes nós não percebemos, mas temos um líder que tem um comportamento desagradável e a gente, sem perceber, começa a imitar o exemplo dele. Então, é como a Gisele falou, o exemplo arrasta, a gente termina imitando. Os que são pais, mães que estão aqui, se você grita com teu filho, você passa esse exemplo, é isso que ele vai aprender. Exatamente. Ele vai aprender a gritar. Se você é um líder, um comandante de fração, um chefe de setor, se você trata mal, a não ser que a pessoa conviva com outras pessoas mais calmas, mas se todo mundo trata mal, é um ambiente caótico, de gente gritando, gente destratando um ao outro, você aprende a conviver e você termina imitando esses exemplos, copiando. É por E isso outra que o coisa, exemplo é perigoso. Só para contribuir. Quando o líder, ele trata bem o liderado, quando ele trata bem, no caso, pai, filho, mãe e filha, quando trata bem, não significa que vai perder a autoridade. Você pode tratar bem, tratar com carinho, mas manter o pulso firme para que as coisas fluem da melhor maneira, para que uma educação seja eficaz, para que aquela pessoa torne-se uma pessoa, um adulto sadio, mentalmente sadio, um adulto que vá conseguir atingir os objetivos, sem perder a autoridade, né? Pode trabalhar a emoção, pode trabalhar a educação, a linha, a polidez, sem perder a autoridade. Com certeza. E eu falo assim, depois de mais de 30 anos no Exército, e aqui agora já vi, tem alguns militares, né? Tem a Gisele, tem o Sabino, que estava comigo na Companhia Operacional em Coxim, várias missões no Mato Grosso do Sul. Podem até falar aqui a respeito também. Mas
exatamente isso. Depois de passar um tempo matutando nos cursos que eu fiz de coach, de treinamento de líderes e tudo mais, com a experiência vivida no quartel, eu vi que é o seguinte: você não pode se omitir como um líder, porque é o que eu falei, você tem que dar uma prova de amor, você está preocupado em desenvolver o teu liderado. Você quer que ele cresça, você não pode aceitar um erro, você não pode prevaricar, se omitir, mas você não precisa humilhar. Você tem que corrigir, Exatamente. dar o rumo certo, que é o feedback, sem precisar humilhar. O feedback como uma prova de amor. Positivo, que vá trazê-lo para cima e não humilhá-lo, né? Exatamente. Olha, o Sabino colocou, né? O coronel conhecia cada um, era protetor da sua tropa, era justo sempre. Obrigado, Sabino. Tentei, cara, tentei. Espero ter conseguido Que mesmo. bom que teve reconhecimento. Então, Bom que teve esse reconhecimento. é um exemplo, né? Você não dá um mau exemplo, porque isso provavelmente será copiado por aqueles que não têm a personalidade, a crença, o sistema de crenças e valores já firmados no setor. Né? É natural que ele vá colher esse exemplo e seguir. Então, essa é a preocupação. E o ser justo, né? O ser justo é o seguinte: se você não é justo com os teus liderados, você destrói completamente a tua ação de liderança. Ponto, gente. Vou dar um exemplo aqui. E aí, também, os que estão aqui não precisam nem ser militar. Mas os que trabalharam já com líderes que foram injustos sabem disso. Vou dar um exemplo simples. Você tem na tua equipe, bom, o Sabino sabe aqui, na companhia operacional nós tínhamos mais de 120 militares. Se eu pego 2 militares que cometem o mesmo erro, um problema de comportamento que eu acho que não está alinhado com os valores e os princípios da nossa companhia, da nossa tropa. Eles apresentaram o mesmo erro. Se para um eu dou um feedback de desenvolvimento e nesse feedback de desenvolvimento ele até tem uma sanção disciplinar, vai punido. E para o outro, que é meu amigo, eu simplesmente passo a mão na cabeça e não dou a mesma sanção disciplinar, sou injusto, o que é que vai acontecer? O pessoal vai olhar e falar assim, poxa, se não for peixe, né? Se não for amiguinho do comandante... Nada feito. É o famoso 2 pesos e 2 medidas, que a gente chama às vezes, né? Olha só, gente, vamos levar isso para o mundo business, né? Mundo corporativo. Se você, por exemplo, não dá um feedback de desenvolvimento com um liderado teu que está apresentando um comportamento inadequado, porque veja bem, o feedback positivo você dá para repetir o comportamento. Gente, decora aí, bota na cabeça. Vou plantar uma ideia. Todo feedback, ele serve para você trabalhar o comportamento do liderado. Ah, o feedback é para corrigir um erro. Não. Você vai desenvolver o liderado, trabalhando o comportamento. Então, feedback, foco no comportamento. Se você quer elogiar um feedback positivo, é porque você quer que se repita um comportamento. Se você vai dar um feedback de desenvolvimento, você quer que se corrija um determinado comportamento que foi apresentado. Tá? Foco no comportamento. Se o liderado tem um comportamento inadequado e você não dá um feedback de desenvolvimento, basicamente 2 coisas acontecem. Primeira coisa, com os liderados que fazem tudo certo, desmotivam eles. Fala assim, poxa, eu chego no horário certo, faço tudo certo, tiro um bom serviço, cumpro bem minha missão e não acontece nada. O camarada faz tudo errado e não é chamada a atenção dele. Então, desmotiva. Chega atrasado em todos os compromissos, não cumpre
com a assiduidade, né, a pontualidade, e não acontece nada. Não acontece e daí? nada. Então, Motiva, realmente. você desmotiva o que faz certo. E olha só o que é mais chato, o que é desagradável. Aquele liderado que apresentou um comportamento inadequado, você impediu o crescimento dele. Porque quando você dá um feedback de desenvolvimento, você não dá para chamar a atenção, você não dá para corrigir um erro. Você dá um feedback de desenvolvimento para desenvolver teu liderado. Para você pegar e criar um comportamento positivo nele. Você vai desenvolvê-lo. Quando você não dá um feedback positivo porque você não quer criar um atrito qualquer, você não quer ser aquele chato, quando você faz isso, você simplesmente deixa de desenvolver o teu liderado. E isso compromete a tua liderança. Né? Vamos ver aqui, até a Paula colocou aqui. Sempre falo para a equipe, depois, cadê? Até antes disso. O Sabino colocou, quando é justo, você agasalha, né, a justiça tranquilamente. O agasalha significa assim, você aceita. É isso mesmo, Sabinão. Depois eu vou contar uma coisa interessante aqui que o Sabino vai lembrar. Sempre falo para a equipe, depois de conhecer, né, de se conhecer, né, o exemplo e ser justo é primordial em uma liderança para trabalhar e desenvolver habilidades e competências nos liderados. Exatamente. Aí, Emanuel. Selva! Muita... Muito excelente. O Emanuel serviu comigo na década de 90, quando eu era aspirante, tenente. Que bom estar aí hoje com a gente. Obrigada, Emanuel, por ter entrado. Obrigado, Emanuel. Lá no 51 Batalhão de Infantaria de Selva, em Altamira, Pará. Também outro testemunha. Mas só para vocês terem ideia, pessoal, lá em Coxim, no batalhão que é a Força de Ação Rápida, o 47BI, na companhia, o Sabino vai lembrar, eu falava assim, olha, pessoal, problemas de alteração no serviço é prisão direto. Lembra, Sabino? Pô, gente, eu tenho um coração, se você me conhece, quem me conhece sabe, tamanho de um coração de boi, coração de mãe. A minha equipe é minha equipe. Tamo junto. Agora, errou. A punição é geral para todos, né? Eu vou dar Ô, Coronel, o nosso tempo já está chegando no final, daqui a pouquinho vão cair a gente, já são 21h05. É verdade. Mas a gente vai encerrando, mas vamos continuar terminando a nossa conversa aí. Responde só para nós a última perguntinha. Quais seriam as bases para uma liderança de alta performance que você tem aí no seu... Eu acho que você é um líder de alta performance, né? O nosso comandante Medeiros é líder de alta performance. Os outros dois do coronel... Os outros dois coronéis também são, que é o Alessandro e o Geraldo, né? Quem que é o outro? Não, tem eu, o Alessandro e o Medeiros. E o Medeiros, são 3, né? São 3, sim. Bom, o que eu falo é o seguinte, para alta performance, bem resumidamente, porque o tempo já está bem adiantado, já passou de 1 hora, né? Eu falo sempre que para se desenvolver uma liderança de alta performance, você precisa montar um alicerce firme com 3 pilares. O primeiro pilar é que o líder de alta performance ele tem que trabalhar estratégias vencedoras. Ele tem que ser aquele cara inquieto. Ele tem que estar sempre estudando o cenário. E na guerra a gente faz muito isso. Exercícios de simulações de combate. Você tem que estar o tempo todo estudando o cenário, mudando ali suas decisões, aprimorando. Então é um cara inquieto. Ele olha, por exemplo, os processos e, como é que eu posso fazer esse processo mais rápido, em melhores condições, com menor custo? O produto, como é que eu posso fazer um produto com melhor qualidade? Ele tem que estar sempre buscando novas soluções e se adaptando ao ambiente, porque o ambiente está mudando o tempo todo. Então, ele tem que ter estratégias vencedoras. O segundo pilar, ele tem que ter uma equipe motivada.
a equipe dele tem que estar motivada. Se a equipe não estiver motivada, ele não vai atingir alta performance, porque o liderado dele não vai cumprir a missão se entregando ao máximo, entregando tudo que ele pode entregar. Tá? E não adianta ele ter estratégias vencedoras, existem pelo menos umas 7 estratégias que não vai dar para comentar hoje. Ter uma equipe motivada, existe uma forma de motivar a equipe, né? Embora o senso comum fale que o ideal é cada um se motivar, mas isso não acontece com pelo menos não funciona, 80% da buscar o população indivíduo brasileira. com a gente. Exatamente. Mas não adianta você ter estratégia vencedora, uma equipe motivada, se não tiver uma equipe competente. Uma equipe Exatamente. que saiba o que fazer, como trabalhar naquela tarefa. É basicamente isso. Né? Estou vendo que o tempo aí já está bem avançado. Isso. É isso aí, Fé. Comandante, eu agradeço muito a você por ter aceitado o meu convite. Obrigada por essa contribuição grandiosa aí. Eu tenho certeza que as pessoas que estavam nos ouvindo, que estão com a gente aqui, tirou um proveito muito grande do trabalho de hoje. E a gente volta, nós temos aí o nosso trabalho de palestras, de coaching, nós vamos continuar ajudando uns aos outros e ajudando outras pessoas. Muito obrigada, viu, comandante, pela sua contribuição, pelo trabalho de hoje. Por nada, Fé, gratidão aí. Também agradeço muito você pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre liderança. Agradeço a todos vocês aí que permaneceram na live conosco, que participaram, que fizeram perguntas. Se tiverem dúvidas, podem mandar também lá no canal do YouTube, no Instagram, Facebook, WhatsApp, por onde quiser, pode ligar para mim, que vai ser uma honra poder falar mais um pouco, aprender mais um pouco também, interagir. Gratidão a todos vocês, uma ótima noite e fiquem todos com Deus, né? Hoje à noite, que é a noite de Corpus, é o dia de Corpus Christi, né? É o dia de hoje para aqueles que são católicos. E falo para vocês, boa parte desses ensinamentos eu tiro do estudo da vida de Jesus Cristo, então nada mais pertinente. Pessoal, que é o nosso maior mestre, né? Com certeza. Um forte abraço a todos, um grande beijo, fiquem todos com Deus, muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos. E até semana que vem na nossa próxima live, né?